Fala pessoal, este que vos fala é o Daniel, advogado do escritório Beltrão e Rippert, para mais um vídeo aqui no Veredito. Hoje o tema é de grande relevância para você que por acaso contraiu um empréstimo ou um financiamento para adquirir um veículo, uma casa ou simplesmente para injetar capital no seu negócio. Enfim, meu objetivo aqui é te ajudar a analisar as propostas de um ponto de vista jurídico e a se proteger dos artifícios que os bancos utilizam para ampliar Que burro, dá zero pra ele. sua dívida de forma ilegal. Quero que ao final desse vídeo você possa sentar diante do seu gerente, olhar para o contrato que ele lhe propõe e saber exatamente o que você pode negociar ou alterar ao seu favor. Se esse conteúdo é útil para você, peço que deixe o like e se inscreva no nosso canal. Nosso objetivo é estar sempre ajudando as pessoas e trazendo o direito para o cotidiano, para que você saiba exatamente como se portar nas situações em que esse tipo de conhecimento é exigido. Então já deu de enrolação, né? Bora pro vídeo. De início, é importante a gente falar que a abertura de crédito e o contrato de financiamento são os principais contratos bancários praticados hoje no país. De um lado, consistem no principal canal para a intermediação financeira praticada pelos bancos, que tomam recursos de agentes superavitários e os concedem aos deficitários em troca dos juros, que é o lucro dessa operação. De outro lado, é o contrato que permite ao consumidor captar renda para suprir as suas necessidades, reintroduzindo esse capital na economia e mantendo assim, ao menos em tese, um fluxo constante de riqueza. Ao meu ver, porém, existem dois problemas principais que levam a um constante estado de endividamento do cidadão brasileiro. Um é um problema regulatório, uma vez que a lei existente hoje inibe a concorrência e privilegia grandes conglomerados financeiros de origem nitidamente oligárquica. O outro problema, ao meu ver, é judicial, uma vez que os tribunais, de certa forma, trabalham para manter certos privilégios que acabam no dia a dia dos processos impedindo que as pessoas litiguem e garantam os seus direitos. Nem tudo, porém, que os bancos fazem é juridicamente aceitável. Vamos lá. Em primeiro lugar, antes mesmo de falar dos contratos reais, eu preciso adverti-los de um risco muito concreto e que tem causado muito prejuízo hoje na nossa sociedade. Sim, a fraude. Com a pandemia, muita gente começou a buscar serviços financeiros na internet e, aproveitando essa demanda, os golpistas criaram diversos métodos para te oferecer um empréstimo fraudulento e, claro, extorquir o seu dinheiro. Então desconfie de taxas muito vantajosas ou também se o fornecedor dispensar análise financeira, sobretudo se você estiver negativado ou tiver um score baixo. Afinal, não existe empréstimos às cegas. O banco sempre vai analisar sua situação financeira porque é isso que o permitirá estipular os juros que remuneram justamente o risco que o credor corre ao dilatar o pagamento dessa obrigação. Além disso, jamais pague qualquer taxa antecipada ou antes de receber o crédito do valor que você está contratando. Isso, inclusive, é uma prática proibida, porque qualquer imposto, seguro ou despesa desse contrato, ela precisa ser diluída nas próprias parcelas. Então, primeiro você recebe o crédito e depois você vai restituir esses valores à medida que pagar as parcelas. Superada a questão da fraude, eu vou apresentar alguns aspectos que você precisa se atentar no seu contrato. O primeiro cuidado é a taxa de juros. Isso porque uma taxa pactuada acima da média de mercado é considerada abusiva. Mas o que é a média de mercado? Essa média pode ser computada através de diferentes parâmetros. A métrica mais utilizada nos tribunais é a do Banco Central. O Banco Central, em seu site, num sistema conhecido como Sistema Gerenciador de Séries Temporais, qualquer pessoa pode acessar as médias que são divulgadas mensalmente para todos os tipos de contrato, de empréstimo. Como vocês podem notar, a média é divulgada mensalmente para cada tipo de contrato. Então basta você identificar o seu tipo de contrato, identificar sua taxa de juros e comparar com a taxa média que é divulgado para aquele tipo de contrato naquele mês da contratação. Mas de toda forma, se você verificar que no contrato oferecido os juros estão acima dessa média divulgada pelo Banco Central, é bem provável que você consiga negociá-la ou mesmo que você encontre um outro banco que ofereça o mesmo empréstimo com taxas menores. Afinal, a média é calculada a partir das taxas divulgadas pelos bancos em todo o país. Então, se existe um banco que está cobrando acima da média de mercado, provavelmente existirá
um que está cobrando abaixo da média de mercado. Ah, mas eu já assinei o contrato e já tô pagando as parcelas, e agora? Bom, não se preocupe, mesmo que você já tenha assinado o contrato e já esteja em fase de pagar essas obrigações, é possível, por meio de uma ação revisional, reduzir essa taxa de juros se constatada a abusividade e, além disso, obter uma restituição de indébito, isto é, uma restituição daquilo que você pagou a mais desde o início do contrato. Outro cuidado é a capitalização, o famoso anatocismo. E por capitalização se entende a forma de cálculo dos juros, não a taxa que nós vimos no tópico anterior. Isso porque, quando há juros simples, a taxa é aplicada sobre o principal. Quando há juros compostos, a taxa é aplicada sobre o principal somado dos próprios juros. Daí porque ser vulgarmente conhecido como juros sobre juros. Embora exista certa controvérsia sobre a legalidade disso, o STF entende que é possível a cobrança de juros compostos, contudo, desde que haja previsão no contrato. Então a dica que é, procure no contrato, porque lá estará a cláusula que dispõe sobre o cálculo dos juros. Se ela dispuser que a taxa incidirá sobre algo além do principal, já fique esperto. Um exemplo que eu trouxe para vocês é desse contrato que é de FIES, mas ele ilustra muito bem o que eu quero falar para vocês. Como podem notar, nessa cláusula de juros está prevista que a taxa incidirá sobre o principal somado dos próprios juros que incidiram numa operação anterior. Isso, portanto, é o que os bancos fazem para justamente incutir essa obrigação de pagar juros compostos sem que você nem saiba que isso está ocorrendo. Então, se você constatar que no seu contrato estão querendo te impor juros compostos, a nossa dica é que você tente negociá-los, tente revertê-los, ou mesmo que procure outra proposta, porque eu lhe garanto que existirá um outro banco que estará oferecendo o mesmo contrato sem a incidência composta desse juro. E isso é indispensável, porque a capitalização dos juros é uma das principais razões pelas quais as dívidas se ampliam de uma forma exponencial, se tornam impagáveis para o consumidor. Outro aspecto que eu tenho para lhes falar é correção monetária. Isso porque muito se fala em juros, a gente mesmo aqui já dedicou 2 tópicos para juros. Que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Mas pouco se fala em correção monetária, que é uma operação diferente dos juros. Isso porque a correção monetária tem o propósito de recompor as perdas inflacionárias, isto é, a perda de valor econômico da moeda, enquanto os juros remuneram o credor pelo tempo que ele fica privado do capital enquanto não é restituído. Além disso, os juros têm normalmente uma incidência fixa baseada numa taxa pré-estabelecida, como a gente mostrou antes. A correção monetária, por sua vez, tem uma incidência variável, uma vez que a inflação flutua ao longo do tempo por razões de política, de câmbio, enfim, razões de Estado. E é justamente para padronizar essa variação que o contrato precisa eleger um índice oficial. O problema, porém, é que esses índices são medidos através de diferentes órgãos que usam diferentes critérios. O IGPM, por exemplo, um índice muito comum em contratos imobiliários, é medido através da variação de mercadorias no comércio exterior e que, como se sabe, tem uma profunda relação com a variação do dólar. Então, em tempos de dólar alto, esse índice dispara, mesmo que a inflação interna esteja constante. O IPCA, por sua vez, é um índice calculado através da variação de preços de produtos mais comumente consumidos no Brasil e por isso é considerado o registro mais assertivo da inflação no país. Outro índice, por exemplo, é a taxa referencial, um indexador vinculado à taxa Selic, que, como se sabe, é a taxa de remuneração de juros no país, que é definida pelo Copom. A dica, portanto, é se atentar ao índice e consultar a variação dele. O IGPM, por exemplo, atualmente tem sido muito desvantajoso ao consumidor e registrado variações surreais. Então fujam dele. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas claro, nada impede que no futuro ou numa outra conjuntura econômica ele apresente uma variação até menor do que o IPCA ou quiçá da taxa referencial. Por isso eu recomendo que ao verificar qual é o índice eleito no seu contrato, pesquise a variação dele na internet, afinal, todos esses registros são públicos e fáceis de acessar, de modo que você possa tomar uma decisão informada e optar pelo contrato que eleja o índice que melhor lhe favoreça. Por
fim, o último cuidado que você precisa ter é quanto ao sistema de amortização, que nada mais é do que a estrutura contábil que vai ser aplicada no curso do pagamento desse contrato. Prevalecem no Brasil dois sistemas, o sistema SAC e a tabela Price. O sistema SAC normalmente é mais vantajoso, uma vez que permite uma amortização mais rápida da dívida, reduzindo a incidência dos juros. Nele, as parcelas decrescem ao longo do tempo, contudo, costumam ser mais caras no início do que as parcelas da tabela Price. Isso porque na tabela Price as parcelas são constantes, são a mesma o contrato inteiro. Contudo, a amortização é mais lenta e há uma maior incidência de juros. Então, no final da operação, você acaba pagando muito mais do que contratou. Então, a tabela Price pode acabar sendo mais vantajosa em contratos de menor duração ou para aquele consumidor que prefere ter parcelas fixas para melhor organizar sua vida financeira. Outra vantagem é que, como as parcelas iniciais da tabela Price são menores do que as do sistema SAC, é possível que você consiga o financiamento pela tabela Price que não conseguiria em virtude da sua renda pelo sistema SAC. Então, meus caros, esses são os principais aspectos de um contrato que podem alterar substancialmente a forma e a facilidade de pagamento dessa obrigação. Espero que esse conteúdo lhe tenha sido útil. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou nos mandar mensagem. Será um prazer, como sempre, lhes responder. Eu fico por aqui, um abraço e até mais.